Vamos dar uma boa noite mais caloroso, por favor? Boa noite, queridos amigos e irmãos. Agora sim. Tenho insistido que esse deve ser o boa noite que devemos sempre pronunciar nesse momento aqui na Casa Espírita. Que na realidade não é um boa noite para mim, não. Não é um boa noite, provavelmente, para os trabalhadores, para os dirigentes desta casa. É uma boa noite que nós damos a essa espiritualidade amiga, que com todo carinho, desde cedo, preparou esse ambiente para nos receber. E nesse conteúdo deste ambiente, tem toda uma energia, uma vibração, que provém dos laboratórios celestiais e que estão fazendo algum efeito sem que haja necessidade de sentirmos tontura, dos nossos cabelos se alvoroçarem, diretamente oferecido a cada um de nós de acordo com as nossas necessidades, porque ela sabe perfeitamente de tudo que estamos precisando para equilibrar-nos psíquico e organicamente. Tenham certeza disso. Por isso, essa maravilhosa doutrina descortina toda essa, toda essa grandiosa informações para nos alertar, para nos, diríamos assim, verdadeiramente equilibrar nessa nossa atual jornada no planeta físico. Nesse momento tão sublime que é esse momento do viver. Que muitas e muitas das vezes nós ainda não estamos declinando verdadeiramente a nossa, diríamos, até mesmo em muitas das situações, o nosso agradecimento por tudo que sabemos, por tudo que temos recebido, principalmente as situações enfermiças, porque são justamente elas nos dando essa oportunidade verdadeiramente, queridos amigos e irmãos, de caminharmos um pouco mais equilibrados nessa nossa presente trajetória. Quero cumprimentar a direção da casa por nos ter legado essa responsabilidade na pessoa do querido amigo Chambarelli. Por que eu faço na pessoa do Chambarelli? Porque, acima de tudo, esse título vem muito a ver com um momento que nós tivemos a felicidade de vivenciar junto a ele, em 1983. Vou repetir talvez alguma historinha que muitos já conhecem, porque eu gosto tanto delas. E sabe-se perfeitamente que a repetição a gente vai gravando melhor todos os ensinamentos. Quando saímos daqui, na companhia dele, e fomos para o Rio de Janeiro participar da confraternização das mocidades espíritas do Rio de Janeiro. Antes de verdadeiramente começar com um evento maravilhoso para que possamos alicerçar o tema em si, vejam que as coisas se fecham de uma forma assim maravilhosa que só depois a gente vai percebendo. O Evangelho no Lar. Na sexta-feira ficamos hospedados na casa dos pais do Chambarelli. E lá no Rio de Janeiro, não sei se ainda acontece, o Evangelho no Lar, quando começa a ser praticado em qualquer casa espírita, é a juventude que vai na casa espírita implantar. E naquela sexta-feira nós participamos de um banquete igual a este. Então hoje venho aqui justamente falar sobre o Evangelho no Lar, evidentemente num foco diferenciado, já que vários temas foram aqui nos sugeridos durante a semana, para, diríamos assim, termos a certeza o tema de hoje, os benefícios que a prática do Evangelho no Lar pode nos oferecer. Nos oferecer, estou dizendo, não para nós individualmente, mas para todo um contexto que faz parte desse nosso viver.
E naquela oportunidade que tivemos a satisfação de participar deste primeiro banquete espiritual, já que no dia seguinte fomos para o Lar Fabiano de Cristo, onde iria acontecer a Comerge no final daquele maravilhoso evento, congregando, trazendo o Evangelho para aqueles 850 jovens que ali estavam reunidos. Encerrando aquele maravilhoso evento, Divaldo Pereira Franco recebe, psicofonicamente, uma mensagem de Bezerra de Menezes, que tem algumas partes que não saem de minha memória, mesmo que pegue qualquer objeto e tente apagar. E num desses determinados momentos, Bezerra de Menezes começa a sua mensagem assim: na história da humanidade desfilam os missionários do Senhor. Lembra-se de Krishna e Buda, lembra-se de Sócrates e Platão, tantos verdadeiros emissários que foram enviados por Jesus para preparar o ambiente, suscitando que surgisse no coração de todas aquelas criaturas um pouco mais de espiritualidade, um pouco mais de amor, preparando justamente o terreno para a vinda de Jesus. Mas todos eles tiveram alguns percalços e não conseguiram firmemente desenvolver, até pela compreensão de todos aqueles que os cercavam, os verdadeiros ensinamentos. E mais adiante, ainda nesta mensagem, Bezerra então acentua: só Jesus viveu a mensagem apregoada, transformou o cenário de um lago de Nazaré em uma tela gloriosa na qual escreveu as bem-aventuranças. Quantas e quantas vezes nós não percebemos nas manifestações da natureza a presença desse amigo que construiu, que orientou toda esta maravilhosa construção para nos oferecer essa oportunidade de crescimento espiritual. E continua Bezerra: de um grão de mostarda ele fez o poema lirial, encantou a natureza e estabeleceu aventura nos corações. Vejam que riqueza o seu ensinamento, o seu evangelho verdadeiramente representa para cada um de nós, se o quisermos absorver e fazer com que ele seja verdadeiramente, diríamos assim, o alicerce da nossa caminhada, transformando-nos em, quem sabe, em algum momento, verdadeiramente em cristãos. E no fim, diz Bezerra, e por isso a seiva da Boa Nova, o seu evangelho, ainda se encontra no coração da humanidade. E nós, verdadeiramente, somos os que hoje está cultuando a limpidez do ensinamento de Jesus, embora ainda um tanto refratários, em que realmente viver esta mensagem como um guia para o nosso próprio crescimento espiritual. Traz-nos algum benefício esse evangelho maravilhoso de Jesus? Quais ele pode nos oferecer quando nos decidimos a cultuar esse ensinamento no nosso viver, no nosso lar? Vamos, inicialmente, mais uma vez, repetir o que significa o Evangelho no lar. Trata-se da oração e estudo do Evangelho segundo o Espiritismo em reunião familiar. O culto evangélico, realizado no ambiente doméstico, é precioso empreendimento que traz diversos benefícios. Acredito que todos nós já os conhecemos. Muitos dos benefícios que ele pode nos oferecer quando estabelecemos essa diretriz na nossa vida, que muitas e muitas das vezes, diante das situações da própria Constituição, da responsabilidade que os entes da família os têm, pode ser feito só por nós. Pode ser feito por duas pessoas, quando os filhos, os outros que compõem a família não têm condições de eu fazê-lo. Mas esse benefício se apresenta quando um só de nós resolve estabelecer que naquele dia aprazado da semana eu vou parar um pouquinho de tudo
principalmente da doença moderna hoje, as redes sociais, e fazer uma rápida leitura do Evangelho, dinamizando as nossas vibrações pela fraternidade, pela solidariedade, pela paz entre todos que ali convivem, e sabendo que esse se expande mais ainda, além simplesmente daquele momento em que nós estamos vivendo. Vamos conhecer um pouquinho desses benefícios e fazermos as nossas reflexões na noite de hoje. Um primeiro benefício: o Evangelho no Lar permite uma compreensão ampla dos ensinamentos de Jesus e a prática exemplificante deste no ambiente em que vivemos. Vejam, queridos amigos e irmãos, que benefício maravilhoso a prática do Evangelho no Lar permite, porque nós vamos compreender a verdadeira mensagem de Jesus através da participação, do colóquio, do entendimento de todas aquelas criaturas que convivem conosco. E mais ainda, a possibilidade de percebermos a personalidade daqueles que nós muitas e muitas das vezes não estamos sabendo verdadeiramente conhecer. Esse tema foi apresentado ontem pelo nosso irmão Silvio aqui à tarde, mostrando essa possibilidade de nos conhecermos intimamente quando, nesse momento diferenciado na nossa vida, através de um instante de fraternidade, de solidariedade, de respeito, sem discussões efêmeras, começamos a fazer uma análise do ensinamento que dá equilíbrio e dará paz e harmonia para a humanidade, que é o Evangelho do Cristo amigo. E mais, ampliando os nossos conhecimentos sobre o Evangelho, porque quando nos debruçamos a estudá-lo, automaticamente também ampliamos os nossos conhecimentos. Podemos oferecê-lo com mais segurança para outras pessoas, outras criaturas. Falta-nos, evidentemente, em muitas das oportunidades na vida, eu vou usar um termo que talvez não seja muito apropriado, mas vamos fazer uma reflexão profunda se ela tem ou não validade neste momento da nossa reflexão. Coragem de viver o Evangelho de Jesus. Porque no meio das agressividades que campeiam lá fora, muitas e muitas das vezes, da violência que surge nos palavrões, nos gestos que a humanidade está impondo, nós não temos a imposição de dizer paz, de implorar por tranquilidade. Diante daqueles momentos que se alvoroçam os nossos pensamentos de formas, diríamos assim, agressivas, nós não temos coragem de pedir: parem, vamos fazer uma prece, vamos fazer uma vibração, porque nós ainda não estamos sabendo viver a mensagem de Jesus. E é esse testemunho que nós podemos começar a cultuar quando trabalhamos o Evangelho entre nós e sintamos que esta força deve ser por nós exteriorizada nas mais diferentes ações, porque ele é o representativo dos instantes na construção da paz, na construção dos momentos de alegria, nas construções do momento de fraternidade que a humanidade hoje está tão carente. Com o Evangelho no lar, todos imbuídos desse novo sentimento, teremos condições verdadeiras, queridos irmãos, nós, os personagens desta união, unidos por laços consanguíneos, nos dizem os amigos. Os personagens unidos por laços consanguíneos compreenderão a necessidade da vivência harmoniosa e, dentro das suas possibilidades, buscarão pouco a pouco superar possíveis barreiras, desentendimentos e desajustes que possam existir entre si, pais e filhos, cônjuges e irmãos. Vejam que maravilhoso benefício nos oferece
Este momento em que decidimos uma vez por semana, meia hora, 40 minutos, estabelecer esse encontro no nosso lar para o estudo do Evangelho, para cultuar um pensamento, um sentimento que fortaleça-nos espiritualmente, para dissipar muitas e muitas das vezes aqueles sentimentos ainda da mágoa, aqueles sentimentos de amargura, por umas palavras que nos foram colocadas ontem, e que em instantes iguais a este se proporciona a possibilidade desse instante, diríamos assim, de entendimento, quem sabe, do perdão, da desculpa, daquelas situações a que estamos sujeitos na vida, que somente em momentos iguais a estes, esse maravilhoso benefício, quando protagonizarmos como um roteiro do nosso viver, poderá verdadeiramente ser um objeto de fazer a aproximação, de aumentar o amor, de lapidar os nossos vieses ainda com tendências na negatividade, no obscurantismo. Tudo isso, conteúdo maravilhoso que foi ontem trabalhado pelo nosso irmão Silvio aqui, fazendo o trabalho da educação, mostrando-nos o que verdadeiramente isto representa. Vejam os benefícios do Evangelho no lar, sendo nos descortinado pelos amigos e nos mostrando o que realmente ele pode representar e auxiliar no nosso viver. E tem mais? Sim, tem mais. Com o estudo do Evangelho, aprende-se a compreender e viver também na família humana. Vive-se um momento muito enfermiço. Está aí a espiritualidade amiga nos dizendo. O ódio, a rivalidade, os tropeços que estamos sujeitos na vida, nesse corre-corre, nessa busca desenfreada pela essa doença tão grave que nós não estamos verdadeiramente refletindo, o consumismo, onde nos destemperamos diante, muitas e muitas das vezes, do esbarrar num, da nossa bagagem ficar para trás, preocupado com a hora de chegar, o trânsito aturdindo os nossos sentimentos, porque a gente precisa, onde podemos, através deste ensinamento maravilhoso, tentar nos apaziguar interiormente, fazer as nossas atividades dentro de uma programação que não nos atropele os sentimentos para não sermos agressivos. É isto que o Evangelho suscita, que venhamos a cultuar no nosso dia a dia. A paz, a mansuetude, a alegria do viver na dimensão de um ser espiritual, para que possamos, quem sabe, protagonizar um pouquinho mais de fraternidade, de tranquilidade no viver da humanidade. Porque não devemos ficar esperando a transformação dela. A transformação primeira deve ser nossa, através de um exercício constante desses ensinamentos que viemos aqui cultuar, que viemos aqui buscar. E que a luz da doutrina espírita, bem o sabemos, é a base, é a sustentação do nosso próprio processo de progresso espiritual, de libertação. E como estamos precisando verdadeiramente estarmos frente a frente com estas realidades que vêm da espiritualidade amiga, nos mostrando um caminho diferente que podemos verdadeiramente construir quando estivermos decididos a, quem sabe, a prática do Evangelho no lar, ou ainda muitas e muitas das vezes diante dos impedimentos, mas fazermos diariamente ou semanalmente uma leitura dos seus ensinamentos. E o que mais, queridos amigos e irmãos, de benefício o Evangelho no lar pode nos trazer para o nosso viver?
quando o culto cristão é praticado fielmente a data e horário semanal estabelecidos, além de atrair para o nosso convívio os espíritos superiores, contaremos sempre com suas presenças, nos orientando e amparando, estimulando e protegendo. Isso é um benefício real, que nós verdadeiramente ainda não o identificamos. Continuam aqui para a gente poder fechar essa reflexão. Com a presença dos espíritos iluminados em nosso lar, afastam-se os espíritos inferiores que desejam a desunião e a discórdia. Com os nossos pensamentos enfermiços, muitas e muitas das vezes, companheiros nessa outra situação de sentimento, aproximam-se de nós. Não é por sermos espíritas, não é por termos um conhecimento diferenciado que não estamos sujeitos. Muito pelo contrário, provavelmente até somos mais assediados. Mas se fizermos a prática do Evangelho no lar, tenhamos certeza absoluta da presença desses amigos para nos orientar. E não nos orientam só e exclusivamente naquele instante. Nos orientam na nossa jornada diária. Porque os nossos pensamentos estarão todos envoltos no ensinamento de luz, no ensinamento de paz, no ensinamento de bondade que emana do Evangelho do Cristo amigo. Veja que maravilhoso benefício, que orvalho pode estar sendo direcionado a cada um de nós nos nossos momentos do viver, diante desta maravilhosa prática. Aqui devemos refletir bastante e, se ainda não o fazemos, urgentemente tentarmos estabelecer. Nosso ambiente torna-se posto avançado da luz, onde almas dedicadas ao bem estarão sempre presentes. Que benefício maravilhoso o culto do Evangelho no lar enseja-nos. E uma verdade que precisa cada vez mais ser por nós internalizadas no esforço de o fazermos, mesmo diante daquela situação de só, no momento, fazermos as nossas leituras do Evangelho, as nossas vibrações, pela paz, pela harmonia. Nosso ambiente torna-se posto avançado, porque dali, na prática do Evangelho no lar, bem sabemos que as energias fluem por todas aquelas casas que estão em nosso derredor, pelas ruas que os nossos pensamentos dinamizaram. E como tão bem nos colocou o nosso irmão Silvio Vaz ontem, quando várias e várias casas cultuam, fazem esse maravilhoso trabalho do Evangelho no lar, naquele mesmo horário, elas todas proporcionam a construção de um feixe de luz, de vibrações de Jesus, abrangendo tantos e tantos outros lugares enfermiços na terra. Que responsabilidade é a nossa, não? Vamos refletir um pouquinho mais, nesse momento da Semana da Família, o que pode representar o Evangelho do lar em nossas vidas? Um alerta. Um ensinamento muito profundo, nos legado pelo espírito amigo Guilhom Ribeiro, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira, que foi a nossa última fala no programa de hoje de manhã, quando ele diz assim: reviver o Cristo nas relações diárias da casa, ressuscitar Jesus pela veiculação do Evangelho a quantos se abrigam nas dependências do lar, é de transcendental importância num século de tantas mudanças sociais. Uma comunicação que ele nos ofereceu em 1977 e que precisa, mais uma vez,
ser colocada com bastante ênfase. Reviver o Cristo nas relações diárias da casa. Ressuscitar Jesus pela veiculação do Evangelho a quantos se abrigam, ou melhor, se obrigam nas dependências do lar. A gente poderia dizer se abriga, né? Mas se abrigar é uma situação, se obrigam, são planejamentos que nós fizemos lá para vir aqui. Nas dependências do lar, é de transcendental importância num século de tantas mudanças sociais. Está aí a espiritualidade amiga, nos mostrando essa situação enfermiça que estamos caminhando. E que está precisando muitíssimo do Evangelho no lar, do Evangelho no lar dos nossos corações, na sua vivência diária, para transformarmos essa situação tão triste pelo qual caminha a humanidade. Para encerrar, antes de encerrar, não poderia deixar de vos oferecer uma mensagem amiga do espírito da benfeitora Joana de Ângeles, que numa das suas 3 obrinhas sobre o Natal, Dádivas do Natal, Benesses Natalinas e Bênçãos do Natal, nos oferece também mais uma oportunidade, uma advertência quanto à prática ou buscarmos cada vez mais incentivar, desenvolver o Evangelho no lar, principalmente neste momento tão difícil a que estamos passando, quando nos diz: deixa que te penetre neste Natal a presença dele, o amigo por quase todos esquecidos, que jamais se esqueceu de ninguém. É Jesus nesse dezembro do Natal, nesse seu Natal, buscando-nos, estendendo-nos as mãos, para que numa oportunidade igual a esta que estamos vivendo na Semana da Família, no Dia da Família, no amanhã, nos dediquemos, nos debrucemos a vivenciar o amor que provém dos ensinamentos da prática do gesto da mansuetude que Jesus nos abraçou quando esteve entre nós. Que possamos verdadeiramente despertar, porque esse amigo jamais nos desamparou nos caminhos da vida, principalmente nos momentos mais difíceis. Ele está do nosso lado. Não o estamos conseguindo perceber, porque verdadeiramente ainda não sabemos trabalhar a essência dos seus ensinamentos no nosso dia a dia. Não conseguimos ainda nos despojar das mazelas que constituem as verdadeiras sombras pelos interesses imediatos que a vida está suscitando a cada instante. Não estamos sabendo renunciar aos prazeres que ela está exigindo que pratiquemos para sermos da sociedade, sem nos esquecer dos verdadeiros ensinamentos que o Mestre outrora nos disse: vivi no mundo, mas não pertencia ao mundo. E é nesse sentimento, queridos amigos e irmãos, que devemos abrir os nossos corações, nesta oportunidade de reflexão que essa casa nos oferece na Semana da Família, de buscarmos o acalanto da mensagem de Jesus e nos esforçarmos para tentar incentivar, praticar verdadeiramente o seu Evangelho, principalmente entre todos nós que formamos a família consanguínea, para fazer espargir no seio da humanidade a sua verdadeira mensagem de libertação do espírito, para que possa alcançar em qualquer momento aquele instante mágico que tanto buscamos, que é da plenitude. Que a luz deste alerta, desta proposta do Evangelho no lar, possamos assumir neste dezembro do Natal, neste Natal de Jesus, um compromisso com o Mestre amigo,
lembrando os ensinamentos de um autor desconhecido na nossa época de jovens espíritas que concitava assim: eu te seguirei, meu bom Jesus, caminhando para o país da luz. A estrada larga não conduzirá a ti, eu não a tomarei, já decidi. Entrarei na porta estreita que conduz à salvação. Levarei o amor no coração, pois tu, Cristo amigo, nos oferecestes um novo roteiro. Teu evangelho é o farol para o mundo inteiro, que continue a iluminar a nossa caminhada. Muita paz. Obrigado.